Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? As aulas dessa semana serão referentes aos módulos 26 e 27 da apostila de vocês na frente 2, que está na página, a partir da página 334, tá? O assunto é sobre deslocamento de equilíbrio químico. Nós já vem falando algumas aulas sobre equilíbrio, tá? Percebam que equilíbrio é um assunto super importante, né, na química do ensino médio, tá? Porque, igual eu já comentei com vocês sobre constante de equilíbrio, sobre equilíbrio, a grande parte de reações que são testadas, tá? Igual na área da saúde mesmo, ou na área de qualquer outra área da indústria que precise de estar avaliando uma reação, sempre ela procura ver se essa reação está equilibrada. Inclusive, nós falando, né, de pandemia, na vacina, que eles estão testando, então sempre na hora do teste espera-se a reação ficar em equilíbrio para depois verificar os resultados desses testes. Então, por isso, um assunto super importante que eu aconselho você a estudar muito bem mesmo sobre equilíbrio, sobre constante de equilíbrio, os fatores que, em que são envolvidos no equilíbrio. E, falando de equilíbrio, nós vamos falar sobre o deslocamento do equilíbrio químico. Quando que um equilíbrio químico ele pode ser deslocado, né? Então, são fatores externos que podem acontecer, né, naquele equilíbrio e de repente muda alguma coisa lá nesse equilíbrio. Então, vamos lá. De acordo com esse, com Le Chatelier, que é esse cientista aí, ele fala que o equilíbrio lá, um sistema em equilíbrio responde a qualquer perturbação com alteração que tende a contrariar a perturbação a que foi sujeito. Então, se ocorrer alguma perturbação externa, o equilíbrio ele responde, ele dá um jeito de, a gente fala que ele desequilibra, mas ele vai tentando mexer nas concentrações, nos produtos, até voltar a restabelecer o equilíbrio de novo. Então, sempre aconteceu alguma coisa, ele vai do outro lado para voltar a equilibrar, né? Então, olha lá, ó. Quando se aplica uma força em um sistema em equilíbrio, ele tende a se reajustar no sentido a diminuir o efeito dessa força, tá? Então, foi o Le Chatelier que estudou muito a fundo os fatores, que causam alteração no equilíbrio, mas logo uma reação sem equilíbrio, ela vai dar um jeito de se transformar para evitar ao mínimo, diminuir ao mínimo esse fator externo, tá? Então, Le Chatelier, tudo isso nós vamos estudar os fatores que alteram o equilíbrio, como o equilíbrio responde a esses fatores externos. Foi Le Chatelier que sabiamente conduziu esses estudos. Então vamos lá, nós temos para os fatores que influenciam no estado de equilíbrio, são 3 fatores, tá? Concentração, pressão e temperatura. Então são só esses 3 fatores que deslocam, a gente fala que deslocam o equilíbrio químico, que se acontecer algum desses 3 fatores externamente, o equilíbrio ele vai tentar se reajustar, ele vai ser afetado e tenta se reajustar para voltar a ser equilíbrio de novo. E o catalisador? O catalisador, que é aquela substância que é colocada para aumentar a velocidade da reação, ele ele desloca o equilíbrio? Ele influencia no equilíbrio? Não. O catalisador, a única coisa que ele faz, e é importantíssimo para as reações, especialmente as reações biológicas, é acelerar a reação, tá? Ele não altera equilíbrio, não é um fator que altera o equilíbrio, a presença dele faz a reação se equilibrar mais rapidamente, mas não influencia no estado do equilíbrio, tá? Aí vamos lá. Então vamos começar com a primeira, que é a temperatura, Vocês lembram que eu sempre falei, na apostila de vocês também está falando, que a temperatura, o valor da constante de equilíbrio, ela se altera apenas com a temperatura. Tanto é que a gente tem lá
né, as constantes sempre em uma temperatura fixa, porque se eu variar a temperatura, o valor da constante também varia. Então, o único fator que altera até o valor da constante de equilíbrio é a temperatura, tá? E como que ela influencia deslocando o equilíbrio? Então, vamos lá. Com o aumento da temperatura, né, então se eu tenho lá uma situação, aumentou a temperatura, vai favorecer a reação endotérmica, né? Porque vocês lembram, o que é endotérmico? Vai receber calor. Então, se eu aumento a temperatura, claro, a reação que recebe calor vai ser privilegiada, tá? Agora, a diminuição da temperatura. Então, quem que perde calor? Qual que é aquela reação? Qual que é o nome daquela reação que perde calor? Exotérmica. Então, se eu tenho uma situação em que a minha reação se encontra, em que ocorre a diminuição da temperatura, então vai favorecer a reação que perde calor, ou seja, a exotérmica. Como que eu observo isso, né? Então, normalmente eu tenho lá a minha reação em equilíbrio, porque eu tenho duas setinhas, uma da direta e uma inversa, né? Então, a gente fala dos reagentes para produtos, reação direta, dos produtos para os reagentes, reação inversa, né? Então, e aqui, ó, eu tenho meu termômetro, né? O meu ΔH mostrando qual que é o valor de entalpia. Normalmente, o ΔH, se ele estiver já no final, ele vai, né? Esse valor aqui vai identificar a reação direta. Então, ele está em relação à reação direta, tá? Então, dos reagentes para os produtos, ela é uma reação exotérmica, tá? Porque, mentira, uma reação endotérmica, tá com sinalzinho demais. Lembra que reação endotérmica, ΔH é positivo, ou seja, maior que zero. Reação exotérmica perde, então é negativo, ó, menos, né? Está perdendo calor. Então, observando aqui, se o ΔH é positivo, quer dizer que a reação direta, ou seja, dos reagentes para os produtos, é endotérmica. E a inversa, né? Então, se eu inverto aqui a setinha, eu também inverto o valor do ΔH. Então sempre, né? Eu gosto sempre de falar como que a gente coloca. Normalmente aqui não tem no slide, então eu já coloco em cima aqui da setinha. Eu já vou estabelecer qual que é a reação exo, qual que é a reação endo. Toda vez que tiver questão envolvendo temperatura, se está deslocando, vai favorecer qual tipo de reação, nós já estabelecemos quem que é a reação exo, quem que é a reação endo. Então sempre o ΔH, o valor dele vai me identificar a reação direta. Então, daqui para lá, né, a reação direta, ela vai ser endotérmica. De lá para cá, o inverso vai ser exotérmico. Igual vocês têm na apostila, muito bem representado, tá? Então, aqui, ó, o ΔH, menos 43,5 kcal. Então, quer dizer que a reação direta é exotérmica. Então, já coloco em cima da setinha, igual tem na apostila de você, na parte 3, 3, 4. E a reação inversa é endotérmica. Então, eu já gosto, igual eu falo sempre para os meus alunos, né? Coloque já na setinha, porque aí eu sei aonde que vai ter favorecimento. Então, eu vou favorecer, se eu aumentar a temperatura para essa reação aqui, ó, que é endotérmica para lá e exotérmica, eu vou favorecer o rendimento da formação de NO2, tá? Se eu diminuir a temperatura, então vou favorecer quem? Nesse caso, esse exemplo. A formação do N2O4, porque ele que vai ter, porque para eu formar ele, o ΔH tem que ser invertido, que é menos, então eu tenho que perder calor, entenderam? E aí eu coloquei os valores da Kc aqui, ó, para essa reação, olha lá, ó. À medida que eu estou aumentando a temperatura, o que está acontecendo com o valor da constante? Está aumentando. Por quê? O valor da constante só, né, se altera com o valor da temperatura. Como a reação direta, ou seja, dos produtos, a formação de produtos é endotérmica e Kc, lembra que é produto sobre reagente, onde coeficientes viram expoentes? Então, o Kc é igual a produtos. Então, os produtos são diretamente proporcionais. Então, se a reação para formar produtos ela é positiva,
né? Então, à medida que eu aumento a temperatura, eu vou aumentar o valor da constante, porque é o único fator que altera o valor da constante, os demais não alteram, tá bom? Segundo, né, fator que interfere no, que a gente fala, desloca o equilíbrio, tá? Pressão. Então, a pressão, né, que é lá, que eu pressiono, diminuo o volume, diminui a pressão, aumenta o volume, tá? Então, o aumento da pressão favorece a reação que é a contração de volume. Então, a reação que estiver com menor volume é para lá que vai favorecer. A diminuição da pressão favorece a reação que é aumento, expansão do volume, tá? Então a pressão ela vai interferir em quem? Toda a substância tem que estar no estado gasoso, o estado aquoso, a pressão não vai, né, ela não vai, no caso, ela não vai contar como sendo um volume aquela substância está no estado aquoso, tá? Então vamos lá. Igual nós temos aqui, né? Então, lá, pressão menor, né? Lá, maior volume. Pressão maior, menor volume. Então, eu tenho aqui, ó, voltando àquela reação. N2O4 tem 1 mol, né? Formando 2 mols de N2O4. De 2 mols de N2. Então, lembra que no estado gasoso, os coeficientes também nos demonstram uma situação de volume, tá? Então, aqui, no lado dos reagentes eu tenho um volume, no lado dos produtos eu tenho 2 volumes por causa dos coeficientes. Então, se eu aumentar a pressão, quem que eu vou favorecer a formação? Do N2O4 ou do NO2? Se eu aumento a pressão, o que acontece com o volume? Eu vou para onde tem menor volume. Então, eu vou favorecer o rendimento de N2O4, tá? Se eu diminuo a pressão, é onde eu vou para o lado que tem maior volume, que no caso aqui da reação é o 2NO2. Então, se eu diminuo a pressão, eu vou aumentar o rendimento de NO2, tá bom? Então, guarda essa palavrinha, porque os exercícios dos seriados, eles cobram muito isso. Ah, se eu aumentar a pressão, vou aumentar o rendimento de tal, né, de tal reagente, de tal substância, tá? Se eu diminuir a pressão, vou aumentar o rendimento de qual substância? Então, é isso que é o deslocamento do equilíbrio. Se eu interfaço esse fator, para onde que eu desloco? Para onde que eu vou aumentar a quantidade? De quem? Tá? E o último, né, fator que interfere, que desloca uma reação e equilíbrio químico é a concentração. Então, vamos lá. Ó, se eu aumentar a concentração de reagente, então reagente, para onde que eu vou deslocar? Então vamos lá. Vamos lembrar que está em equilíbrio, né? Eu tenho meus reagentes do lado de cá e os produtos do lado de cá. Se eu aumentar a concentração do reagente, o que vai acontecer? Estou desequilibrando. Então, para quem que o equilíbrio tem que ir para voltar a equilibrar de novo? Formar mais produtos, que aí eu volto a ter, a reação equilibrada. Então, é assim, a concentração. Onde eu aumento, se eu aumentar dos reagentes, eu vou deslocar o equilíbrio para onde? Para os lados produtos, porque aí para baixo eu aumento, que eu tenho que aumentar aqui para voltar a equilibrar. Se eu aumentar a concentração dos produtos, ó, o que acontece? A balança já fica mais pesada que nos produtos, então tem que voltar, formar reagente para equilibrar novamente. Então, aonde eu aumentei a concentração, eu desloco para o sentido inverso, igual tá falando aqui, ó. Aumenta a concentração dos reagentes, vou deslocar para a direita. Aumenta a concentração dos produtos, então só aumenta aqui, vou deslocar para a esquerda. Diminuição, então se eu estou diminuindo, por exemplo, tá aqui no reagente, diminuo o reagente, então diminuo. Então o que eu tenho que fazer? Formar mais reagente para voltar a equilibrar de novo, tá? Então diminuição da concentração dos reagentes, desloca no mesmo sentido, desloca no sentido inverso, né? Diminuição da concentração do produto, eu diminuo aqui, vou aumentar o sentido direto, vou aumentar a concentração de produtos mesmo, né? Então, a adição de produtos ou reagente desloca no sentido oposto. Então, se eu estou adicionando reagente, eu vou deslocar no sentido oposto, sabe? Dos produtos. Se eu estou adicionando produtos, vou adicionar, né? Deslocar no sentido oposto. Diminuição de reagentes. Fica no mesmo sentido, ó, deslocamento no sentido do membro que correu e retirar. Então, se eu tirei reagente, vai deslocar, vai formar reagente novamente para voltar a equilibrar.
Se eu retirei produto, vai voltar a formar produto de novo para voltar a equilibrar, tá? Então, exemplo, né, lá, ó, adição de N2O4 desloca o equilíbrio para a direita, ou seja, para a formação de NO2. Se eu adicionar NO2, né, tá a reação lá em equilíbrio, adiciona NO2, vai para onde? O equilíbrio vai ser deslocado para a esquerda, eu vou aumentar o rendimento dos reagentes, do N2O4. Se eu retirar N2O4, estou retirando o reagente, o equilíbrio vai voltar a formar N2O4 novamente, né? Vou aumentar a formação de N2O4 para equilibrar de novo. Se eu retirar NO2, vou voltar a formar NO2 de novo, tá? Porque, igual falou ali, né? Aquele resuminho bem bacana. Da onde eu retirei, vou voltar a formar no sentido mesmo que foi retirado, para voltar a equilibrar novamente, tá? Então, gráfico, como que eu sei que uma situação ela sofreu uma influência, um desequilíbrio de um fator, né, como um daqueles 3 fatores? Então, normalmente a situação está em equilíbrio, tá vendo? Aonde ocorreu, né, algum fator que desequilibrou, o que acontece? Percebam que estava reto, né, as curvas, as linhas de cada substância estava reta, de repente uma aumentou, outra diminuiu, outra aumentou e voltou a restabelecer o equilíbrio, tá? Então, uma situação gráfica de deslocamento de equilíbrio é justamente essa, tá? Que vocês têm aqui na apostila de vocês também um gráfico bem bacana, mostrando que estava em equilíbrio, deu um desequilíbrio, então nessa segunda faixa aqui, vertical, a gente percebe que desequilibrou, tanto é que não ficou reto, mas logo a reação, né, igual o Le Chatelier fala, que assim que ele sofre uma força que do desequilíbrio, ele se reorganiza e volta a restabelecer o equilíbrio. Nesse caso aqui, ó, pra gente analisar bem esse gráfico, olha lá, ó, eu adicionei CO, tá vendo? O CO foi adicionado, como que eu sei? Eu tenho uma linha aqui, ó, mostrando que a concentração dele foi aumentada. Então, se eu aumentei a concentração dele, ele vai diminuir, né? Tá vendo que o equilíbrio, ele aumentou a concentração, mas ele diminui. Perceba com COCl2, vai aumentar a concentração, por quê? Porque eles devem estar